misógina. Então aqui, quero saber dos colegas o seguinte: o que é que vocês propõem para defender a vida das mulheres? Diante deste cenário, crise do sistema, dependência financeira, governos que não investem, uma lei que é importante, mas contraditória, é um pequeníssimo passo que nós temos que dar. Aumento dos feminicídios. Inclusive, fundamental dizer, as principais vítimas do feminicídio são as mulheres negras. Mais de 60% das vítimas de feminicídio, mulheres negras, o que tem tudo a ver com a gente estar vendo um cenário em que essa violência machista afeta mulheres, mas em especial a classe trabalhadora brasileira. Isso tem a ver com a formação social histórica do nosso país. O que é que vocês defendem para enfrentar e combater esse cenário de aumento da violência? Vamos lá, pode zerar o cronômetro. Pronto, 5 minutos. Felipe e Jamile, vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, Mandi, a gente já participou, né, em 3 conversas, foi muito bom. Fui convidado aqui para o debate, estou com muita alegria e honra estar aqui. Agora, eu tenho um posicionamento, tenho princípio, tenho os meus valores, e aí eu não posso estar diante de algo que pode prejudicar amanhã crianças que hoje estão aí no mundo, como meu filho de 12 anos, porque é uma lei imprescritível, e eu ver isso e ficar calado. Tá? Então, primeiro, respondendo à tua pergunta, eu acho que é bem simples. Pelo tudo que você falou, é fácil. Acaba com o capitalismo, derruba o sistema, acaba com todas as big techs e pronto. As mulheres estarão todas salvas. Quer dizer, tu falou tanta bobagem, trouxe tanta bobagem aqui pra gente que não diz nada com nada. Vamos lá. Você falou pobreza como dificuldade para a mulher. Bom, pobreza realmente é um problema, mas porque a pessoa pobre, ela comete crimes, a pobreza justifica crime? Essa é uma coisa interessante. Vamos pensar, a maioria das pessoas nas comunidades, elas são violentas? É uma boa pergunta, eu acho que não. Tá? Então você pressupor que a pobreza provoca esse tipo de coisa, ou até desigualdade que seja, então você está justificando, inclusive, esse tipo de coisa. Segundo, você falou que o movimento Red Pill é um movimento de discurso de ódio. O que é movimento Red Pill? Quantos tipos de pessoas que se dizem Red Pill existem? Toda feminista é igual? Você sabe que não. Existem milhares de feministas dizendo que o homem é lixo. Aí eu faço o que com esse discurso? É misândrico? É ódio? Mas se eu chamar uma mulher de lixo, é o quê? Misoginia? Ódio? Então tem mulher feminista que faz isso, como tem homem Red Pill que faz isso. Os dois são o quê? Os dois são criminosos? Os dois são aberrações? Os dois são abjetos? Eu condeno os dois. Eu quero saber se as senhoras também condenam os dois. Tá bom? Então essa é uma outra questão. Você falou, não, misoginia, como que a gente faz? Define misoginia. Faz o seguinte, defina a misoginia para mim de uma forma tal que 2 juízes sejam capazes de interpretar da mesma maneira, de uma maneira universal. Porque aí eu consigo aplicar algo de maneira legítima e justa para as pessoas, sem criar distinções de gênero. Porque se nós estamos buscando igualdade, ou é o que nós buscamos? O que o movimento feminista busca? É igualdade? Se for igualdade, então eu não consigo entender todo esse levante de vocês em relação, criando leis que favoreçam um grupo em detrimento de outro. Vamos lá, Jamile, se você quiser completar alguma coisa. Mandi, pra mim, sinceramente, é uma honra estar aqui. Eu não vou entrar nesse teu jogo de ataque pessoal. Primeiro que se a pessoa já inicia com ataque pessoal é porque não tem argumento jurídico. Meu objetivo aqui é falar tecnicamente, juridicamente, sobre essa lei. Você colocou 2 pontos aqui de maneira bem, na realidade 3 pontos de maneira bem abstrata, né? A primeira situação é informando que houve um aumento de violência doméstica contra a mulher e por esse motivo essa lei é importante, porque as coisas que estão acontecendo na internet, a fala, isso acrescenta, isso aumenta o número de feminicídio, né? Então a pergunta que eu faço é... Não, responde só. Não, eu estou igual como você tá. Desculpa. Aqui é uma... Sim. Então a pergunta que eu faço é, existe prova concreta de que a opinião na internet está gerando crime? Ou isso é somente interpretação? O que acontece é criar uma lei baseado em uma narrativa, que é isso que estão tentando colocar na sua cabeça, como se tivesse dados oficiais dessa conexão da violência vinculada às redes sociais e por isso gerou o aumento do feminicídio,
Mas isso não tem dados concretos nesse sentido, tá? Então eu preciso entender onde está a prova dessa relação direta. Não existe. A mesma coisa do feminicídio. Presta atenção. Hoje o sistema, ele faz um levantamento de dados de mortes de gênero feminino e colocam isso como sendo o homem que matou. Você precisa entender, você que está me assistindo, que a própria Mandy, que inclusive esse dado está errado, de 4 mulheres mortas por dia, mesmo que fosse 4, você precisa entender que entra nessa fala do feminicídio, que a mulher morreu por ser mulher, baseado que a mulher morreu por ser mulher, isso daí tanto entra o homem que matou a mulher, como também a mulher que matou a mulher, a mãe que matou a mulher, a mãe que matou a irmã. Jamile. Ok. Vamos deixar pra próxima, passar agora 5 minutos pra Mandy. Isso, pode passar pra Letícia e pra Mandy. A Letícia que vai responder, mas só quero pontuar que eles não responderam a pergunta, né? Não. Isso diz muito sobre o debate. Não, pessoal, acho que é muito importante o debate que foi colocado aqui e acho que a resposta nos traz um pouco de quais são os problemas desse debate, né? Primeiro, a Jamile, ela colocou aí que ela tá falando da técnica, né? Ela vai fazer um discurso técnico, ela vai falar de lei. Como eu disse para vocês no começo desse debate, eu estudei na melhor faculdade de Direito do Brasil, vim da periferia, e lá eu aprendi que, na verdade, as nossas leis, a nossa técnica, o nosso judiciário, eles têm lado. Dizer que técnica é uma coisa que não é política, que é neutra, é uma mentira. E na faculdade de Direito a gente também aprende sobre isso, né? Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto é que, sendo eu alguém que veio do direito, que foi estudar numa escola extremamente elitizada, vinda da periferia, com pais que nunca nem terminaram o ensino médio, que eu vivi uma realidade que a maioria de vocês, a maioria da classe trabalhadora vive hoje. Que é a realidade de a gente estar colocado num bairro em que a maioria das mulheres, elas precisam não apenas sair para trabalhar, mas elas precisam cuidar de casa, porque todo mundo sabe que o salário hoje é tão baixo que quem mora na periferia não tem as mesmas condições de pessoas da classe média de contratarem alguém para fazer a sua comida, não tem as mesmas condições de contratar alguém para cuidar da sua casa. Essas mulheres, elas têm uma dupla jornada, que é o que a gente coloca, né? Em contrapartida, os homens, eles precisam trabalhar cada vez mais para sobreviver. E aí uma coisa que eu queria dialogar também com o que o Felipe trouxe aqui, né? Não sei que feminismo é esse que o Felipe tá falando, mas o meu feminismo é um feminismo que é feito também para defender os homens da classe trabalhadora, especialmente os homens negros, que também são colocados sobre um regime de extrema violência, tendo que trabalhar horas por dia para conseguir sobreviver. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque, de modo algum, eu acho aí que esse projeto de lei vai resolver os nossos problemas. Importante colocar isso. Não é lei a misoginia ainda. É um projeto de lei que, na semana passada, passou no Senado, mas ainda vai ser discutido na Câmara dos Deputados. Então, tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Outra coisa, a Jamile, eu vi aqui que ela imprimiu a lei, muito importante. Então ela deve ter lido, por exemplo, tanto na proposta que foi aprovada no Senado, quanto no relatório da senadora, né, que foi a relatora, que é a Soraya Tronic, que na verdade, o que acontece? A gente incluiu aí a misoginia no rol de crimes discriminatórios lá da lei de racismo, a lei 7.716. Mas lá no Senado, houve toda uma discussão que não se quer punir quem apenas é misógino no pensamento. A própria lei faz essa diferenciação. A lei, ela se propõe a punir quem exterioriza a misoginia. Ou seja, você pensar aí na sua casa que você é misógino, eu acho que isso é um grande problema. Acho, inclusive, que isso abre espaço, sim, para que violências contra a mulher sejam cometidas. Mas se você não cometer nenhuma violência contra a mulher, nada vai acontecer com você. Ou seja, quem não deve, não teme. É isso aí. Pronto? Aí, vamos gerar então o cronômetro, por favor. Não, aproveitar, tem 1 minuto e 30. Tudo bem. Felipe falou que eu falei bobagem. Se você acha que eu falo bobagem, não sei por que você me convidou para ir no seu podcast 2 vezes. Mas enfim, E veja, aqui não partiu do nosso lado nada no sentido dizendo que pobreza leva a crimes. Se você entendeu dessa maneira,
Este raciocínio, esse pensamento está na sua cabeça. O que nós estamos falando aqui é que a situação de aprofundamento, de barbárie do capitalismo, que vive uma crise desde 2008, leva ao empobrecimento das famílias. Isso significa que as mulheres ficam mais dependentes, porque as mulheres têm uma dependência financeira maior em relação aos homens, e é por isso que aumentam os casos de violência doméstica, porque as mulheres não conseguem se emancipar financeiramente para sair desses cenários. Mas veja, eles não responderam a pergunta, né? Fala um monte de coisa, pode falar aqui de um feminismo misândrico, etc. Eu sou feminista marxista, defendo a classe trabalhadora, homens da classe trabalhadora. Mas o que é que vocês propõem? Vejam, debatam, o que é que vocês propõem em relação ao direito das mulheres? A violência aumenta. O que é que vocês propõem? Com medida concreta. A gente está falando, projeto de lei é um primeiro passo, não resolve tudo. Precisa aprofundar e mudar a vida concreta das pessoas e combater as ideologias de extrema-direita e capitalistas. Vocês propõem o quê? Pronto. 5 minutos aí, Gabriel, por favor. Vai. Lá. Bom, de novo, você falou que eu não respondi. Não, eu respondi segundo os argumentos que você trouxe. Acabar com tudo, porra. Muda o capitalismo pelo socialismo, já falei, acabar com as big techs e acabar com a pobreza. Problema solucionado. Agora, você não falou o que é misoginia. Define aí pra mim misoginia de uma forma tal que todo juiz vai entender da mesma forma e julgar da mesma forma. Você não vai conseguir fazer isso. Então já começa por aí o problema. Segundo, dentro do que a doutora falou. Veja, eu acho interessante isso, né? Ah, poxa, sou advogada, vim da classe pobre, periferia e etc. Isso tá tudo certo, lindo, muito legal a história. E a história de vida de muitas pessoas também no Brasil. E de muitas pessoas que estão na periferia e não é porque são pobres e não é porque são dependentes que sofrem. Isso é papo, cara. Se fosse assim, a maioria dos homens seria misógino, seria violento, e tu olha para a sociedade e você sabe que não é assim. Você tratar os homens dessa forma é justamente fazer o que vocês estão lutando pela causa de vocês, só que contra os homens. Você não faz de 2 erros um acerto. A lei ela é equivocada por si só. O que você fala, propõe algo diferente. Me fala então, das 14 leis que existem hoje em proteção à mulher, o que já não existe que as protege? Essa lei só visa e vai trazer apenas crime de opinião. Agora vem cá, pensamento misógino. Se você não me define misoginia, eu tenho que guardar o pensamento para mim. O que é misoginia? Segundo a Soraya Tronic, pode dizer, sei lá, que o lugar de mulher é na cozinha. Por que isso é misoginia? Ou mulher submissa ao marido. Por que isso é misoginia? Veja bem, eu perguntei no programa, muito interessante isso para uma feminista. O que é mulher submissa ao marido? Você se sente ofendida? Ela, me sinto. Bom, mas eu perguntei pra minha esposa, ela não se sente, sabe por quê? Porque é a interpretação de cada uma. Esse é o problema. O que é submissão quando eu digo isso? O que tá passando na minha cabeça quando eu falo isso? Ou seja, vou ser julgado, pré-condenado, sem vocês sequer saberem o que eu estou pensando. Isso é perigoso. Essa lei é perigosa. Ela não defende a mulher. Me falem, já existem 14 leis protegendo a mulher nesse país. A própria Maria da Penha já é ampla. Me fala o que essa lei vai trazer de maior proteção às mulheres. A não ser criar o quê? Preconceito. Baseado... Agora eu vou tentar completar aqui o meu argumento. Eles informaram que o fato de criar essa lei estaria como base o aumento do feminicídio. Perceba, não existe um cálculo específico sobre o aumento de homens que estão sendo mortos. O aumento de homens que estão sendo mortos, isso existe. Só que não existe um dado. Por quê? Porque para o sistema, que inclusive a própria Mandy falou, o problema é o sistema, fala dela. E realmente, eles não querem saber quantos homens morrem. Sabemos que mais homens morrem, mas não é feito esses dados. Dá uma olhadinha aqui, ó. Elise Matsunaga. Ela matou e esquartejou o corpo do marido. Olha isso, Flor de Lis. Homicídio triplicamente qualificado. Sentença destaca que o crime evidencia a frieza e menosprezo pela vida humana. Olha isso aqui, ó. Tudo casos em que a mulher ou mandou matar o marido ou matou. Seja por ciúme, seja porque queria ficar com o amante. Olha aqui, ó. Mulher presa pela morte do companheiro. Homem tomou vitamina de banana com chumbinho. Isso é tudo caso, ó. Mulher presa suspeita de mandar matar o marido. Todos casos em que a mulher manda matar o próprio marido, seja companheiro ou até mesmo mata.
casos de mulheres matando namorado, noivo, companheiro, existe, mas o sistema não faz o cálculo. Agora a questão é justificar justificar a existência da lei baseado no aumento do feminicídio. Agora eu quero trazer uma coisa para vocês. Ninguém para analisar que a partir do momento em que existem falsas acusações, e esse número de falsas acusações existe, lembrando que não existem dados oficiais, porque o sistema não quer fazer esse levantamento. Mas quando você analisa, inclusive fala de autoridades, onde reconhece que existe sim falsas acusações, mulheres sendo condenadas por denunciação caluniosa, e isso aumenta o feminicídio. Sabe por que aumenta? Porque faz com que o sistema fica sobrecarregado com causas de falsas acusações. O sistema não consegue investigar da maneira como deve ser. O sistema não consegue analisar ou dar a atenção que a real vítima precisa. Então, sabe o que precisa fazer? Campanhas. Por que vocês não fazem campanhas contra as falsas acusações para proteger as reais vítimas? Quer aproveitar aí... a gente... Fala. Não, então, vocês têm que fazer a pergunta agora, mas a pergunta para eles, tá? Dentro desse tema. Uhum. Bom, vamos lá. Para pergunta para vocês. Posso fazer as considerações como você falou, né? 5 minutos. 5 minutos, não é isso? Então, beleza. Primeiro, vocês só me provaram um ponto. Feminismo é tudo igual? Vocês acabaram de dizer que não. Você falou que não sabe qual feminismo que eu defendo. Pois é. O feminismo que eu ataco é aquele que eu vejo na internet, mulheres dizendo que homem não presta, que homem é lixo, que todo homem é um estuprador em potencial. Eu sei que você já ouviu essas coisas. Ou seja, tudo isso é abjeto. Ponto. Isso existe aos montes também na internet. Tá? Isso é também difundido nas redes sociais. Ponto. Então é uma coisa... Não tem o que dizer. Então toda feminista é igual? Não. Você falou assim, o movimento Red Pill para propagar ódio. Claro, tem pessoas do movimento Red Pill que fazem isso. Sim. Mas, por exemplo, esse canal aqui, por exemplo, o Júnior, ele era Red Pill. Ele propagava ódio? Não. Não. Agora vocês querem colocar todo mundo na mesma caixinha? Porra, é foda, entendeu? Você vai acabar com tudo. Não dá. Você tem que saber exatamente o que você quer atacar. Só que aí, de novo, 2 pesos e 2 medidas nunca vão resolver. A lei vai ser equânime. Se um homem chega para uma mulher e fala, você é um lixo, ele está atacando ela, certo? E quando uma mulher fala para um homem, você é um lixo, ela vai ser punida igualmente? O que essa lei promove? Apenas uma diferenciação de classe, de gênero, o que é um absurdo. Somos todos iguais perante a lei. Isso aí já é inconstitucional em tese, cara. Mas, não sei como, no Brasil, tudo é possível. Agora, você falou algo interessante. Por que é inconstitucional? Porque todos somos iguais. Isonomia. Desculpa, só queria... Essa isonomia é necessária para a justiça. Outra coisa. Isso é importante. Outra coisa. Veja bem, olha como é coisa interessante. Vocês falaram assim, feminicídio cresce de ano a ano. Vocês já começaram o programa se eximindo do governo de esquerda que está em voga. Não. E é interessante, no governo Bolsonaro, a culpa do aumento do feminicídio era dele. Agora é do movimento Red Pill. Porque não é do Lula. Aliás, se essa lei for entrar em vigor, será que o nosso presidente vai ser preso? Porque ele tem dezenas de falas misóginas, segundo algumas mulheres. Segundo algumas mulheres. E eu acho interessante. Então, vamos lá. Sabe, eu acho que a coisa tá tudo muito mal elaborada. Vocês têm que se definir no debate. É para defender a lei? Então defendam a lei. Vocês não fizeram até agora. Não disseram o que é misoginia. Não definiram de uma forma tal que qualquer juiz possa julgar isso de maneira igual entre todos eles. Vocês não conseguiram dizer como são capazes de justificar o que passa no pensamento de um cara que tá falando alguma coisa, que pode ser uma piada, que pode ser sim uma opinião, que pode ser, por exemplo, um pensamento religioso dele, cultural. Ou seja, vamos acabar com o funk. Vamos acabar com o funk, com o sertanejo, porque o estereótipo da mulher tá ali, a objetificação da mulher no funk tá ali. Bora! Vamos então, se é pra ser rigoroso, bora! Só que também vamos punir as mulheres com pensamentos misândricos, ou não é necessário? Porque o homem não precisa ser defendido. Aí a pergunta que entra, o ser humano não merece ser defendido? Todos. Todos. Seres humanos.
Eu acho que aqui mora a questão. Vocês estão usando uma lei de racismo para justificar a misoginia, o que já é uma outra aberração. E vamos falar sobre isso se quiserem. Mas eu quero que vocês respondam essa pergunta, por favor. Eu já falei sobre isso. Você consegue formular uma definição de misoginia que seja simultaneamente objetiva, universalmente aplicável e independente da interpretação individual, de modo que duas pessoas diferentes, analisando o mesmo caso, cheguem necessariamente à mesma conclusão jurídica? Por favor. Se quiser completar, doutora, fique em paz. Prefere? Pode ir. Não, acho que essa pergunta é um espantalho. O que é racismo? O que é capacitismo? O que é gerontofobia? Você é a favor do Estatuto do Idoso? Felipe, Jamile, vocês são a favor do Estatuto do Idoso? Do ECA? Vocês são a favor? Não, na hora que eu tiver que responder, eu te respondo. Vai lá. São coisas criadas pela sociedade para proteger setores em vulnerabilidade. E ninguém, você, né, não questiona o que é a gerontofobia. O que é a situação de penúria, vulnerabilidade que as crianças podem passar? E por que é que você precisa, logo, de um Estatuto da Criança e do Adolescente? Digo, setores da sociedade sofrem de maneiras distintas e, diante deste reconhecimento, é importante dar resposta específica para combater o que esses setores sofrem. E o projeto de lei da misoginia é um passo contraditório, completamente insuficiente, inacabado, mas é um passo que veio fruto da nossa luta, das mulheres protestando contra a situação do feminicídio. As mulheres são mais frágeis, então? Não, acho que as mulheres são um setor oprimido da sociedade. Sim. E culturalmente elas são vistas como mais frágeis. Culturalmente elas são vistas como submissas. Culturalmente elas são inferiorizadas, secundarizadas. O problema não tem a ver com a sua mulher. O problema aqui não é individual. E você gosta de debater sempre as coisas do ponto de vista individual. O problema não é a atitude individual do júnior, da sua mulher, seja de quem for. O problema é, existem ideologias, problemas sociais, que uma vez que são identificados, são respondidos politicamente, juridicamente, ideologicamente, etc, etc, etc. Estatuto do Idoso é uma resposta jurídica e política, num certo sentido, a um problema que existe na sociedade em relação ao setor em vulnerabilidade. Não estou dizendo com isso que idosos são inferiores. Estou dizendo que foi reconhecido que é um problema cultural. Logo foi dada uma resposta. Mesma coisa aqui em relação ao projeto de lei da misoginia. Veja, foi falado do Lula, tá? Não sei se você não ouviu, mas na nossa abertura aqui nós colocamos isso. E hoje, inclusive, as políticas do governo são completamente insuficientes, não só porque o Lula fala coisas machistas que não representam a luta das mulheres, não representam a luta da classe trabalhadora, mas porque ele submete o orçamento do combate à violência à mulher ao arcabouço fiscal, o que significa que ele submete a defesa da nossa vida aos interesses em primeiro plano dos capitalistas, dos empresários, dos banqueiros, etc. Agora, debatamos. Existe ou não uma corrente de pensamento red pill, de extrema-direita, inflada por esse ódio, por essa violência dos últimos anos? Existe ou não? E o que fazemos diante disso? Projeto de lei é uma resposta nesse sentido. Tem que aprofundar, tem que ir além. Tem que ter uma resposta mais contundente das ruas contra o sistema e em relação a coisas concretas. Mas é uma resposta. Vocês não trazem resposta nenhuma. Uma coisa muito importante também que o Felipe colocou, Felipe, acho que você não é da área do direito, né? Não. Mas acho que é muito válida essa sua pergunta, né? De pra quem, o que significa a misoginia, como que a gente vai colocar isso, deixar isso bem definido, né? Esperando responder. Na verdade, Felipe, pra quem faz faculdade de direito sabe disso muito bem. No direito tudo depende. No direito nada é objetivo. E sabe por quê? Pela própria maneira como o direito funciona. Porque o direito vira pra mim, pra você, pra todo mundo e diz: todo mundo é livre, todo mundo é igual, todo mundo é sujeito de direito. Mas na prática a gente sabe o tamanho da desigualdade no nosso país, o quanto que as nossas desigualdades também alteram a nossa opinião, a nossa vivência. Tem a ver com as opiniões que a gente tem. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque não existe no Brasil nenhuma lei que seja objetiva dessa maneira. Vou te dar um exemplo. Recentemente, o Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais, vocês devem ter acompanhado isso, que é um grande absurdo. Um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu um homem que tinha estuprado uma menina de 12 anos. Ninguém, especialmente quem é pobre, especialmente homens pobres, ninguém confia no judiciário, Felipe. Ninguém que é pobre, ninguém que é um homem, ninguém que é uma mulher que depende do seu trabalho, confia no judiciário. Porque o judiciário tem viés.
O salário dos desembargadores é altíssimo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a lei da misoginia sofre os mesmos problemas que todo o direito. E o que a gente tá falando aqui é que essa lei não vai resolver os nossos problemas. Ela tem uma coisa importantíssima que é um ponto simbólico, de dizer para a população que a misoginia é um problema. E aí você falou assim, por exemplo, o Lula vai ser preso com essa lei? Não, porque eu vou reafirmar aqui. Só ler lá o projeto de lei. O projeto de lei não criminaliza a opinião misógina. Ele criminaliza a exteriorização. Entendeu? Ele falou, né? Exatamente, eu falei aqui. Você pode pensar sua misoginia do jeito que você quiser. Ele seria preso. Mas quais que são as coisas? Vamos lá, quem é preso por racismo no Brasil? Você conhece alguém? Não existe isso. Calma aí. Não há prisão por racismo. Não há prisão por misoginia. Isso é impossível de acontecer. Ninguém é preso por racismo, ninguém vai ser preso por misoginia. Vocês precisam ler a lei. Vai, então. Vamos lá, 5 minutos. Senhores, a lei, ela é muito clara. Olha só, parágrafo único. Esse daqui é o projeto da lei da misoginia. Para fins desta lei, considera-se misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão a mulheres. Vamos ver aqui o que significa aversão. Sentimento de rejeição, repulsa ou antipatia por algo ou alguém. Não gostar, evitar, sentir desconforto, rejeitar. Vejamos o que significa ódio. Demonstrar hostilidade a mulheres por serem mulheres. Incentivar a violência, a exclusão, a inferioridade. Tratar mulheres com um grupo que merece menos direitos ou dignidade. Preste atenção. Exemplos como este é o que vai acontecer. Não entra nessa ondinha não, porque é isso que vai acontecer. Um homem não contrata uma candidata por não atender ao perfil técnico. Ela pode alegar discriminação ou aversão e isso pode virar acusação. Um homem escolhe promover um funcionário homem porque teve melhor desempenho. A colega pode dizer que foi discriminada por ser mulher. E que isso vai sim... Ele pode responder um processo. Um homem discute com uma mulher por mensagem, fala de forma mais dura. Ela pode dizer que aquilo demonstra desprezo ou aversão e ele pode ser enquadrado na lei. Um homem recusa sair com a mulher ou não quer se envolver. Ela pode interpretar isso como desprezo ou aversão e isso pode virar problema jurídico. Acabou? Não, vamos lá. Um homem faz uma piada ou comentário que alguém considera ofensivo. Outra pessoa pode interpretar aquilo como aversão às mulheres e isso vira crime. Um homem discute com uma mulher no trânsito. Ela pode interpretar aquilo como ofensa baseado em gênero e isso pode ser tratado como crime. Um professor, você que é professor, cobra mais de uma aluna da nota baixa diante da situação que ela está apresentando reprova. Ela pode dizer que está sendo perseguida e isso pode virar uma acusação. Um jornalista faz uma crítica a comportamento feminino e isso daí também pode virar um processo criminal. Sabe qual é o problema disso daí? É que vira uma lei subjetiva. É o princípio da legalidade, vai contra o princípio da legalidade. Conceito vago. E outra coisa, direito penal não trabalha realmente com opinião. Mas o problema é o quê? Que nós estamos diante de um conceito subjetivo, amplo. Veja só o que vai acontecer. Opiniões como essa. Eu discordo de tal comportamento. Não concordo com essa pauta. Acho minha visão isso errado. Pode ser desagradável, mas isso é opinião. Mas sabe o que vai acontecer? Por isso ser genérico, isso ser amplo, vão querer sim entrar com um processo criminal contra essas pessoas. E sabe quem é que vai julgar? Quem é que vai definir o que é misoginia, o que é ódio, o que é aversão contra a mulher? É o juiz. Só que a nossa colega, que inclusive é mestranda da USP, senhores. Veja só o que a doutora Letícia falou. Judiciário não tem lado. Ninguém confia no judiciário. Judiciário tem viés. Judiciário perceba, tem lado, senhores, sim, perceba. Se nós estamos passando agora a responsabilidade para julgar o que é misoginia para um juiz, o juiz que vai dizer se aquilo é crime ou não, se a própria doutora, que é mestranda da USP, está dizendo que o judiciário tem viés, perceba, o nosso sistema já é pró-mulher. Qual é a tendência? E detalhe, você pode ser julgado tanto dentro de uma vara criminal comum, como também numa vara de violência em favor da mulher, de proteção à mulher. Perceba, qual é a chance de você ser condenado diante de uma situação como essa? Grande. E perceba, qualquer fala dura, qualquer crítica, qualquer ofensividade, isso pode ser considerado como um ódio sim, tá? Como ódio sim. Mas vamos lá, vocês não responderam a pergunta que eu fiz. Vamos deixar claro. Eu respondi, sim. Não respondeu.
Você não trouxe como o juiz vai julgar isso de maneira universal. Eu disse que não tem como julgar universalmente. Se já não tem como, você está mostrando para mim que a aplicação dessa lei é injusta. Ela não tem como não ser, possivelmente, como todas as leis do injusta. nosso país. Então é o seguinte, 2 errados nunca vão fazer direito, um certo. Então? E ela já deixou bem claro, a lei não resolve esse problema. Então 2 errados nunca vão fazer um certo. Então você está falando o seguinte, ó, o sistema é uma merda, vamos ficar com essa merda que tá e vamos prejudicar as coisas usando a merda como é. Cara, é tão louco toda essa proposta que vocês estão falando, vocês mesmas não definem. Isso aí, é claro, isso aí, cara, por exemplo, vamos lá. Vocês vão acabar com a religião muçulmana no país? Propõe? Hamas pode jogar foguete, mas pode subjugar mulher? O que a gente faz? Funk. Vocês não me responderam. Acabamos ou não acabamos com o funk? Não, eu perguntei. Bora. Objetifica ou não objetifica a mulher? Eu preciso entender.